Olá, queridos, graça e paz, que alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos refletirmos acerca da Palavra de Deus. E o tema desta reflexão é: por que você tem duvidado? Isso mesmo, é uma pergunta. Eu creio que nesta reflexão nós vamos identificar o que tem nos furtado, aonde é que as dúvidas elas ganham força para tentar roubar a nossa fé. Mas antes de continuar, eu peço a você que curta, comente e, se ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a multiplicar a Palavra de Deus, porque eu acredito que alguém mais precisa ouvir esta palavra. Então, vamos juntos. Muito bem, queridos, o texto para a nossa reflexão está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 26, que está escrito: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia! Glória a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida que sempre traz algo da parte de Deus para nossas vidas. E uma coisa interessante dentro dessa palavra, que lendo aqui, vem novamente aos meus olhos, é que diante de uma tempestade, Pedro poderia pedir a Jesus que acalmasse aquela situação, né? E geralmente, diante de uma situação de grande turbulência em nossas vidas, geralmente perguntamos: Senhor, se é o Senhor mesmo que está comigo, Senhor, que acalme esse mar, que acalme essa tempestade. Mas Pedro, ele vai viver o sobrenatural dizendo: Senhor, se é o Senhor mesmo que está comigo nessa situação, que está vindo em nossa direção, nos ajude a andar sobre as circunstâncias. Essa é uma chave, é uma dica muito poderosa para aqueles que têm fé. Mas para este momento, o que me chama a atenção é que quando Pedro está afundando, Jesus faz uma pergunta, dizendo: Pedro, por que você duvidou? E essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você. Por que temos duvidado? Eu acredito, meus irmãos, que a dúvida é fruto de uma ou mais informações relevantes que nos fazem duvidar daquela primeira referência. Quando, por exemplo, alguém não tem a palavra de Deus como referência em seu coração, certamente irá duvidar. Por isso é importante nos enchermos da palavra de Deus, porque quanto mais da palavra tivermos, mais fé teremos. Jesus chamou Pedro de um homem de pequena fé. Eu acredito que o nível da tua fé está conectado ao teu nível de conhecimento da palavra de Deus. E essa pergunta: por que duvidaste? Pedro era um homem do mar, era um pescador, e certamente a sua experiência disse a ele com convicção, dizendo que homens não andam sobre o mar. É verdade. E Pedro começa a afundar. Meus irmãos, se queremos andar sobre o natural, a um nível, de excelência com Deus, precisamos pegar a palavra. Por isso, eu costumo dizer: pondere os pensamentos e fique com a palavra. Fique com a palavra de Deus e pondere os seus pensamentos.
No Salmos 1, no primeiro verso está escrito: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. E segue o texto dizendo: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite. Essas pessoas, observe bem, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Aleluia! Esse é um texto que nos ajuda a compreender o porquê muitas das vezes nós oscilamos na fé. A palavra de Deus nos diz que quanto mais meditarmos na palavra de Deus, nas leis do Senhor, melhor será o nosso caminhar. Seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Essa oscilação da fé se dá por muitas informações. Por isso o salmista fala que aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite são como árvores plantadas. Eu quero te dizer que árvores plantadas não se movem. Isso é algo simples, é muito fácil saber disso, mas muitas das vezes nós nos movemos por muitas informações. E a palavra de Deus continua dizendo que no tempo certo dá o fruto. Irmãos, a árvore não se desespera em saber se vai dar fruto ou não. Elas sabem que ainda que estejam vivendo um inverno, a primavera chegará. Sabe que o dia de florescer e o dia de frutificar será certo. Então, elas têm uma convicção, elas têm o que a palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus, o Criador, já comunicou como será. E para a gente concluir esse momento, eu quero te perguntar: o que você tem ouvido? O que é que você tem, enchido, com que você tem enchido o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos? Portanto, busque a palavra de Deus, medite na palavra de dia, de noite, em todo momento, porque é pela palavra que a fé virá e as nossas convicções daquilo que Deus disse não serão abaladas pelos nossos sentimentos ou pelas informações que as circunstâncias nos comunicam. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela sua palavra e reconheço que a tua presença conosco glorifica o nome de Jesus. Eu sei que a tua palavra é a espada. Maneja a espada, Espírito Santo, desfazendo tudo aquilo que tem tentado influenciar os meus irmãos contra o que a palavra do Senhor já comunicou aos corações. E que os passos que eles já deram de fé, eles possam continuar firmes, convictos de que o Senhor é poderoso para aperfeiçoar toda a obra que o Senhor começou. Pai, eu oro nesta hora, te pedindo que todo vento contrário que tem soprado nos pensamentos, nas emoções, agora silencie e que somente a sua voz possa ser ouvida. Pai, são muitas informações, são muitos pensamentos, por isso eu te peço, Senhor, ajude nossos irmãos, ajude-nos, Senhor, a discernir a Tua voz e continuarmos a andar sobre as circunstâncias, sobre as situações que nos sobrevêm. Eu oro, Pai, te pedindo a Tua bênção e já te agradecendo pela Tua palavra que ilumina hoje os nossos passos e os nossos caminhos. Muito obrigado, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, se você foi abençoado, acredite, alguém mais precisa ouvir esta mensagem. Portanto, compartilhe, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Um forte abraço e até a próxima, se o Senhor permitir. Tchau, tchau.